Gostaria de iniciar as minhas palavras agradecendo a senadora Ana Amélia pelo pedido de urgência que ela apresentou para que possamos votar aqui algo que é extremamente justo e que diz respeito à pensão vitalícia dos combatentes do Canal de Suez brasileiros que aqui estão representados. Eu tive a alegria de ser o relator dessa matéria e gostaria de reiterar o pedido que ela fez aqui para que nós possamos votar rapidamente essa matéria. Mas, senhor presidente, eu gostaria aqui de me somar à direção do meu partido, o PT, e externar minha imensa estranheza com essa nova suspeição levantada contra a reeleição da presidenta Dilma Rousseff. Desta vez, ela vem travestida sob a amorfa e anônima classificação de recomendação técnica por parte de servidores do TSE, pelo menos é assim que está sendo veiculado pela mídia, para que sejam desaprovadas as suas contas de campanha, o que em última instância ensejaria o impedimento da sua diplomação para o cargo, ou, posteriormente, uma investigação que possa redundar na cassação do diploma. Ou seja, fato inusitado na história desse país e da sua justiça eleitoral, pretensas imprecisões em despesas e receitas de campanha são apresentadas hoje como mais um artifício de intimidação a uma presidenta legitimamente eleita. Fico me perguntando quando esse tipo de acossamento terá fim, porque é um debate que transcendeu a vertente eleitoral, uma vez que o candidato da oposição foi derrotado de maneira insofismável pelas urnas, fruto da vontade da maioria dos brasileiros. É um debate que também transcendeu o campo político, a partir do momento em que golpistas e até neonazistas cruzaram despudoradamente as linhas da razoabilidade e passaram a atentar publicamente contra a democracia e contra as suas instituições. E o fazem, infelizmente, sob o aplauso de alguns setores irresponsáveis da oposição. Mas agora, esse debate parece ter chegado ao judiciário de modo muito preocupante. Ora com pedido de auditoria nas urnas eletrônicas, ora com essa lupa lançada desesperadamente sobre as contas de campanha à caça de questiúnculas que metam nova pressão sobre a presidenta da República reeleita. Se isso fosse apenas parte do despautério dessa meia dúzia de hidrófobos que anda espumando raiva em balneários ou em passeatas fracassadas, até se entenderia. Mas preocupa o fato de ver que alguns magistrados, cuja função é regida entre os princípios sagrados à justiça, entre eles a sobriedade e a imparcialidade, possam estar escondendo uma verdadeira comichão política sob a toga. Não pretendo tecer comentários sobre laços afetivos de A ou de B com esse ou aquele partido, porque isso não me cabe. Juízes, acima de tudo, são cidadãos e cidadãs e têm o direito de exercer suas posições políticas no momento em que votam. Mas há ocasiões específicas para isso. Passados esses momentos, como as eleições, de um magistrado se exige o dever da imparcialidade. Nos preocupa, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, que possa haver, de alguma forma, algum tipo de tratamento discriminatório
no julgamento das contas de campanha de candidatos que disputaram essa eleição. Vimos, como eu disse, uma suposta recomendação de técnicos do TCE pela rejeição das contas da presidenta Dilma eleitoral, das contas eleitorais da presidenta Dilma. Mas esse mesmo rigor está sendo feito em relação aos demais candidatos? Por exemplo, é público que o candidato do PSDB contratou 2 juristas famosos, ex-membros do Supremo Tribunal Federal, para emitirem um parecer sobre um ato praticado por ele à época em que era governador do estado. Legalmente isso é possível? Não deveria ser o senador, pessoa física, ex-governador, que arcasse com esse tipo de despesa da sua campanha? Por que isso não é ventilado pela mídia? Por que é que também todas as contas, seja de contribuições, seja de pagamentos a fornecedores, não são devassadas como estão sendo devassadas as contas da presidenta Dilma? Ou o caso da ex-candidata Marina Silva. Eu não estou dizendo isso aqui para pedir qualquer tipo de tratamento diferenciado em relação a esses candidatos, não. Mas, por exemplo, a candidata Marina Silva, na sua prestação de contas, ainda não deixou claro sobre o avião que ela utilizou durante um período da campanha e que até hoje não se sabe efetivamente a propriedade e a origem. Por que não tratar igualmente os candidatos? Há um tratamento diferenciado para as contas da campanha da presidenta Dilma e não há o mesmo tratamento para os demais. Nós temos absoluta convicção de que essas contas serão aprovadas. Acreditamos na justiça, acreditamos no relator do Tribunal Superior Eleitoral, a quem cabe a responsabilidade de dar um parecer sobre essas contas, o Procurador-Geral da República e principalmente o Pleno do Supremo. Porque nós todos sabemos que juízes não podem ser linhas auxiliares de correntes políticas ou porta-vozes de quaisquer grupos de desinformados. Aliás, é necessário ressaltar que enquanto vozes cada vez mais solitárias flertam com o golpismo, reduzem sua estatura política e são isoladas até pelos próprios pares, os brasileiros que não se sentem representados por esse lacerdismo golpista têm dado reiteradas provas de apoio à legitimidade política da presidenta. Segundo pesquisa Datafolha, publicada pelo jornal Folha de São Paulo, Dilma dispõe atualmente de 75% de avaliação positiva do seu governo, sendo que desse total, a maior parcela, 42%, consideram o governo da presidenta ótimo ou bom. Ou seja, o mesmo índice em que se encontrava em 21 de outubro passado, no período eleitoral, quando ela atingiu o melhor patamar desde junho de 2013. Esse, por si só, é um dado impressionante, tendo em conta que, após todos os ataques mais vis que esta mulher vem sofrendo, após toda essa sórdida campanha orquestrada para detratar sua imagem, a presidenta tem a larga maioria do apoio dos brasileiros a seu governo, até mesmo de expressiva parte dos que não votaram nela. Metade da nossa população aposta que ela fará um bom segundo mandato, percentual sensivelmente maior do que o que alcançou, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso em 98, que ficou com 41% antes do início da sua segunda gestão. A confiança na democracia para o choro livre dos golpistas é outro dado que demonstra o compromisso dos brasileiros com a liberdade e com as nossas instituições. Segundo o mesmo Datafolha,
66% dos brasileiros estão convictos de que a democracia é a melhor forma de governo para o nosso país. O maior índice desde as primeiras eleições pós-ditadura militar em 1989. O IBOPE vem corroborar os dados, demonstrando que houve um crescimento de 13 pontos na satisfação com a democracia em 2014. A presidenta da República, que fez do combate aos malfeitos e aos malfeitores uma bandeira da sua administração e da sua campanha para o segundo mandato, é diretamente associada a essa luta. O conjunto de dados evidencia que 68% dos brasileiros atribuem à figura de Dilma a responsabilidade pela cruzada contra essa chaga na nossa sociedade. Para 46%, não houve governo na nossa recente história democrática em que a corrupção fosse mais investigada do que nesse. Igualmente, para 40% da população, nunca houve tanta punição a corruptos como está havendo agora. Em razão disso, a preocupação com a corrupção tem caído. Em junho passado, esse era o principal problema do país para 14% dos brasileiros. Agora foi suplantada por outros temas e é o principal problema para apenas 9% da população, demonstrando que a população reconhece todos os esforços do governo para varrer esse mal do nosso país. Fica então comprovado o que já tive a oportunidade de chamar a atenção aqui desta tribuna, que os derrotados nas urnas continuam sendo derrotados pelos brasileiros, que as suas atitudes não encontram eco no país, que os brasileiros querem trabalhar, estão interessados em ver o país crescer, progredir e já não suportam mais essa lenga-lenga, esse lenga-lenga prolongado de eleição em que se meteram algumas carpideiras. Em vez de aparições relâmpagos de caráter midiático, vamos trabalhar. Vamos discutir aqui no Congresso, por exemplo, a reforma política de que o Brasil precisa. Vamos implementar o fim do financiamento de campanhas eleitorais por empresas privadas, prática que tem se mostrado a origem de tantos males à nossa democracia. Aliás, queria aqui mais uma vez propor ao eminente ministro Gilmar Mendes que tão logo se desocupe do pente fino nas contas de campanha da presidenta Dilma, devolva a ação direta de inconstitucionalidade de número 4.650, impetrada pela OAB, ao plenário do Supremo, para que seja concluída a sua votação. Sua Excelência, no exercício das suas prerrogativas, pediu vistas desse processo que pretende impedir a cooptação do poder político pelo poder econômico. Mas isso ocorreu em abril e até agora, 8 meses depois, ainda não há sinalização de quando o ministro Gilmar Mendes o devolverá à apreciação por seus pares, cujo placar, aliás, já está em 6-1. Ou seja, a tese do fim do financiamento de campanhas por empresas já é vencedora no Supremo Tribunal Federal, faltando apenas que seja concluída a votação. É disso que precisamos, de ações concretas que sigam conduzindo mudanças consistentes para o Brasil e para os brasileiros. Aqueles que não estão interessados, que procurem arrumar outros temas com os quais possam se ocupar, mas definitivamente deixem a presidenta trabalhar. Muito obrigado, senhor presidente.